mais um episódio do Pode Sarar, um podcast que fala de bem-estar e espiritualidade. Eu sou Gisele Maia. E eu sou Samira Ribeiro. E o nosso podcast tem foco que a gente acredita. Para uma pessoa se considerar plena, não adianta só estar bem com a saúde física e não estar bem com a saúde mental. Não adianta, de repente, cuidar só bem de si e não investir no seu conhecimento. Por isso que aqui trazemos sempre conteúdo de qualidade e das mais diversas áreas. Fique com a gente. E hoje nós temos um convidado super especial, Eric Tinoco. Eric é um gestor público formado em administração pública com ênfase, né, na gestão esportiva. Já caminha aí nessa área do esporte, tanto na sua vida pessoal, através do jiu-jitsu, e também no serviço público, onde faz um trabalho lindo aí de esportes, tanto na capital quanto no interior. Eric, obrigada pela sua presença. Poxa, primeiramente é uma honra participar aqui com vocês, né? Que são amigas, doutoras. Com certeza vai ser um sucesso. Aliás, já é um sucesso. Amém. E eu tenho certeza que a gente está aqui para contribuir, né? E com certeza ajudar da melhor forma, tanto na capital quanto no interior, levando essas informações maravilhosas do esporte e da nossa vida também. Maravilha. Eric, me diga assim, como que começou essa sua relação na sua vida com o esporte? Rapaz, minha vida no esporte, ela é uma... Poucos sabem dessa... Eu vou até revelar aqui. E poucos sabem como que começou a minha vida esportiva. Eu sempre fui um garoto que sempre gostou de futebol, como qualquer garoto normal. Só que a minha avó sempre pegava no meu pé e sempre falava para mim: meu filho, você tem que aprender a se defender. Eu falei: vó, eu gosto de bola. Você tem que aprender a se defender, porque você vai ser eternamente criado por um padrasto. E eu não entendia. E com isso ela foi e me colocou, eu com 12 anos, no karatê. E aí foi quando eu comecei a criar gosto. E a partir daquele momento ali, eu consegui entender o poder do esporte na minha vida. E assim, eu sempre fui um cara que eu nunca quis decepcionar minha família, tanto minha avó quanto minha mãe, que eu sempre botei na minha mente assim, eu falei: pô, fizeram muito por mim, então não posso... E aí eu associei associei o esporte à minha vida. Por exemplo, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso usar droga, eu não posso ter uma vida errada, para poder eu também não decepcionar minha família. Então, graças a Deus, o esporte ele deu início na minha vida aí, a partir dos 12 anos. Né? E hoje, graças a Deus, estamos aí envolvidos há 34 anos dentro do esporte. E graças a Deus, colhendo bons frutos, né? Ele se tornou sua paixão. Você começou por prazer, começou também pela defesa e hoje ele se torna seu trabalho. Né? Na verdade, assim, o esporte, ele se tornou mesmo assim como uma metodologia de vida mesmo, entendeu? Assim, minha válvula de escape, eu sempre falo para todo mundo que a partir do momento que eu entro na minha academia, eu esqueço todos os meus problemas. Eu digo e repito, eu nunca levei um problema meu para dentro da minha academia. Porque eu sempre tratei isso com muita responsabilidade. Eu sei que muitas pessoas que vão lá também estão cheias de problemas. E eu utilizo daquela ferramenta para tentar ajudar de alguma forma. E isso a gente tem colhido bons frutos, né? Eu fui competidor há um tempo atrás, hoje sou professor e hoje a gente também começou a colher bons frutos. Principalmente com essas crianças que estão em alta vulnerabilidade social, através dos projetos e isso daí. Né? Hoje eu tenho alunos meus que chegam comigo e falam assim: mestrão, pede um Guaraná lá embaixo lá, manda subir, hoje eu não quero treinar, só quero colocar meu kimono, só quero conversar. Estou cheio de problema e eu quero só esparecer a mente. Esse meio aqui. Isso pra mim é muito satisfatório, porque querendo ou não ele te identifica como uma pessoa que querendo ou não, uma referência, uma pessoa que pode te ajudar. E a gente que tem uma metodologia cristã, querendo ou não, a gente canaliza em tentar ajudar de alguma forma. E qual a mudança, assim, vamos tentar exemplificar um pouco. Dá um exemplo para a gente de transformação que um esporte causou, assim, na vida de uma criança, de um jovem que você presenciou. Você tem algum exemplo, assim, para contar para a gente? Na verdade, sim, eu tenho vários, né? Vários exemplos, mas eu vou citar um bem claro que ontem mesmo eu estava conversando com ele. É um aluno meu, Gabriel. O Gabriel é um dos alunos meus mais talentosos, mas que morava entre a fronteira do viver melhor com uma invasão que teve recente.
E ali ele estava ali, a gente sempre falou que ali é na faixa de Gaza ali, um local bem complicado. E eu sempre passei instruções boas pro Gabriel. Eu falei, Gabriel, existe uma vida diferente dessa vida que tu vive. O caminho é esse. Não adianta a gente fazer o errado, fazer o certo. E aí eu levei ele para São Paulo. E ele ficou morando em São Paulo. E com isso ele se tornou campeão brasileiro, campeão do AJP, que foi a seletiva do Abu Dhabi, campeão de todos os eventos, ficou morando lá mais de um ano em São Paulo, até que teve um dia que ele falou assim, mestrão, eu tô voltando para Manaus. A primeira coisa que vem na nossa mente, poxa vida, por que tu vai largar? Tu tá indo tão bem. Aí ele, não, eu preciso ajudar minha mãe que tá aí. E eu quero dar uma outra vida para ela. E aí ele canalizou os investimentos que ele fez com relação às forças aéreas que ele estava. E aí ele pegou, canalizou. Hoje ele é o cara que ele vive muito bem, é bem sucedido. E eu ouvi da boca dele assim, algo que me deixou muito alegre. Ele falou, mestrão, o senhor pode até achar que não, mas tudo que o senhor me fala, eu sempre canalizei e sempre falei, eu vou mudar minha vida através do esporte e através das instruções que o senhor me dá. E graças a Deus a gente conseguiu. Isso para mim é muito gratificante, né? Você acha que traz essa mudança física, emocional, mental, e muitas tudo. vezes mental, espiritual? Com certeza. O esporte, ele tem todo esse poder. Com certeza, né? Um exemplo, a gente sempre fala que hoje a doença do século qual é? É depressão, né? Aí, paralelo a ela, já vem o quê? Vem a crise de ansiedade, então, assim, essas coisas que são muito relacionadas. E o esporte, bem associado, ele te ajuda muito, muito. Isso aí é constatado. Até porque a gente trabalha em cima de pesquisas do esporte mesmo, e que, querendo ou não, ocupa ali, te faz dormir melhor, te faz... Eu brinco que é um caminho sem volta. Pois é. É você permitir, porque aí, como você estava falando, o Eri falando assim, a Gisele perguntou, é uma mudança do estilo de vida ali. A princípio, né, realmente, você diz assim, eu vou começar a fazer um esporte, vou começar a fazer academia. O cérebro humano, meus filhos que falam, né, mamãe, tudo é neurociência agora. Mas é isso, o cérebro humano, os estudos mostram que para você... Uma coisa que você repete sempre, para ela virar um hábito, né? O que seria esse hábito? É você fazer assim, sem quase raciocinar, quase que ir no automático. Sim. Os estudos mostram que pode demorar de 88 a 200 e poucos dias. Então não se frustre se você, começou a ir para a academia, deu uma parada. Começou a fazer uma reeducação alimentar, deu uma parada. Assim, puxa, eu consegui esses tantos dias seguidos, dei uma paradinha, mas vou voltar. Então, comece. Daqui a pouco, com a constância, sempre fazendo aquilo, vai virar um hábito, e aí é como você falou, aí vão vendo. Aí vem a mudança da mentalidade, eu acho, depois que muda a cabeça, aí pronto. Aí você atingiu, né, um objetivo legal, porque aí para voltar, eu falo para vocês, e o Eric vai já contar isso aqui, depois que você dizer que isso é ciência, né? Os alimentos são muito inflamatórios, você não dormir bem é inflamatório. Depois que você começa a ajustar a rota do que você come, quando eu falo come com a boca, com os olhos e o que ouve, você se sente tão bem. O Eric passou agora por esse processo, né, Eric? Passei por esse processo e todo mundo pergunta de mim, primeira coisa que pergunta, mano, o que tu fez? Foi injetável? Tá numa canetinha? Canetinha, e papá, assim, ó, eu sempre costumo dizer que eu sempre relutei muito em procurar ajudas médicas, né? Exames. Eu dou conta. Não, eu sei, eu vou, é só uma dor de cabeça, é só um Dorflex, é só não sei o quê, só não sei o quê, só não sei o quê. Então, assim, a partir do momento que eu resolvi, eu falei, não, eu tenho que dar uma virada de chave, essa daí foi uma virada de chave para mim, foi na virada de ano. Né? A gente estava num local, determinado local, estava eu, minha esposa, minha filha, minha mãe. E aí ela bateu uma foto e ela chegou comigo e falou, amor, olha como tá aqui essa foto. E ali pra mim foi uma virada de chave. Eu falei, mano, eu tenho uma filha pequena, não tem como. E aí quando eu cheguei, fiz os exames, procurei um endocrinologista. E aí, paralelo a isso, também procurei o Dr. André, que é um médico, que é um amigo meu também, que faz um belíssimo trabalho de ajuda com relação a associações em cima de emagrecimento, complexo de vitamínico, para poder também não emagrecer e ficar com aquele aspecto de doente, nem nada. E assim, ele deu uma ajuda muito grande. É porque, desculpa, até às vezes você desejar, a turma que gosta do doce, do carboidrato, às vezes o excesso de desejo por um carboidrato, por um doce, é deficiência de alguma vitamina.
Então, por isso que é importante fazer essa avaliação geral para ter certeza para começar. Porque às vezes você não tem sucesso porque não está tudo muito bem analisado, né? E aí eu peguei e comecei, né, a fazer essa parte. E aí eu falei, o que eu estou fazendo é pouco. Um exemplo, só dar aula à noite, às vezes dar um treino, para mim é pouco. E aí eu resolvi entrar no futevôlei pela parte da manhã. E aí eu estou no futevôlei vai fazer quase 6 meses. E assim me ajudou muito, muito mesmo, muito pegar mesmo. o sol, pegar o ambiente, correr na areia, tá ali naquele movimento ali, sair de lá ensopado de suor. Isso aí tem me ajudado muito. Então, assim, eu falo para as pessoas. Inclusive, ontem mesmo eu fiz uma chamada lá na minha academia, chamando meus ex-atletas, que hoje tá parado em casa. Eu falei, mano, volta, vem, começa. Na verdade, o começar é difícil, mas o recomeçar é mais difícil ainda. Mas se tu não procurar virar essa chave na tua vida, tu não vai conseguir. E assim, eu digo porque eu estava morto por dentro. E cada dia mais eu sentia que eu estava morrendo. E com uma filha de 10 anos. Então, assim, procurar ajuda é o primeiro passo, né? Identificar que tu precisa de ajuda, eu acho que esse daí também é um passo muito importante. Eu acho que é o primeiro passo. Esse é o primeiro, reconhecer, né? O reconhecer. Porque, querendo ou não, vai muito pro lado da vaidade. Eu não preciso. Mais homem, né? Para com isso. Que conversa de... Então, assim, eu acho que dar um espaço para trás, para lá na frente, dar um espaço bem grande para frente, isso ajuda muito. A motivação também faz parte. Ter algo. Você falou da sua filha, né? Sim. Poxa, eu tenho uma filha de 10 anos. E olha como é que eu tô. Então, olhar para aquilo e ver um futuro, você mais ativo, você ali indo para os lugares com ela, sem dor, sem doença. Sim. Eu acho que se identificar, primeiramente, que precisa de ajuda, buscar ajuda, ter a motivação associada e força de vontade, aí vai gente. Isso tudo vai fazer com que persista, né? O que eu falo aí é criar o hábito. Agora já foram, Eric, 22 quilos? 22. Né? Mas ainda falta 3 para chegar onde eu quero. Nas 3? 3. E aí também, não é, indo para o nosso lado ali cristão, a gente sabe que quando o Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo, então você imagina assim, o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que nos dá sabedoria, que dá tanta coisa para a gente de graça, o mínimo que a gente pode dar para ele é um abrigo digno. E esse abrigo digno é o nosso corpo. E aí você pensa assim, eu mereço, Mira, chegar na minha casa, está toda bagunçada, desarrumada e tudo. É a mesma coisa o nosso corpo. Vejam, porque muitas vezes as pessoas deixam, às vezes, se cuidar e dizem assim, isso é só vaidade. Não, é saúde. É honrar até o que Deus te deu, essa casa. Não é? Que é o nosso templo. E assim, que templo você está dando para esse? Pois é, assim, e eu sempre dou uma dica, porque às vezes a pessoa realmente não tem condições de procurar um médico, de viver. Então, assim, eu acho que existe uma virada de chave também que foi feita através do nosso grupo de oração que nós temos há quase 15 anos. Um amigo meu em comum, ele falou, vou montar um grupo no WhatsApp e a partir desse dia a gente vai colocar lá nosso peso, o que a gente vai se alimentar, por semana a gente vai se pesar. E ali eu comecei a eliminar meus 8 primeiros quilos. Uma forma simples. Uma forma simples, que tu vê assim... O apoio, né? Uma rede de apoio. E eu acho também que o que é muito importante é tu se acompanhar de pessoas que queiram também. A mudança. Porque, um exemplo, tu tá querendo mudar, mas tu se acompanha numa pessoa que ela realmente não quer mudar, e ela tá vivendo uma vibe de comer sanduíche de manhã, de tarde, de noite. Não tem como, Você é a gente. média das 5 pessoas que você convive. Então, né? assim, essa convivência com esse grupo ajudou muito. E até mesmo dentro do meu trabalho, um exemplo, o meu chefe, ele me inspira muito, porque quando eu abro o celular às 5 horas da manhã, ele já correu 10 quilômetros. Eu falei, mano, tô acordando agora, mas ele já correu 10 quilômetros. Mas foi interessante você falar isso, eu vi, faz muito tempo que eu não vejo rede aberta, mas esses dias na casa do meu pai, aí estava aparecendo o Calvin Raymond, né, que ele falou que ele foi faixa preta com, acho que 17 anos, Sim. Ele passou muitos anos, quase uma década, sem praticar o jiu-jitsu e agora voltou. Aí o colega dele de cena virou e falou assim, ele disse, cara,
Quando eu pego o celular de manhã, depois de tomar meu café, eu via o Cauã, já tinha corrido não sei quantos quilômetros, malhado, já tinha deixado filha na escola. Aí ele disse assim, e eu ainda vou ter que contracenar de sunga com esse cara? Ele disse, eu tenho que mudar. Né? Então, ao invés de olhar para o outro e dizer assim, ele começou, como você falou, recomeçou agora, voltou para o jiu-jitsu por isso. E ele falou muito assim, né, do que o esporte representou ali, tudo para a vida dele. E onde fez ele chegar? Morou nos Estados Unidos dando aula, tudo. Então, realmente, o esporte é apaixonante, né, Eri? Assim, o esporte, para mim, ele é tão apaixonante que eu fiz isso também como uma metodologia de vida. Eu sou formado em administração pública, mas eu trabalho em cima da gestão esportiva. Então, eu já trabalhei na prefeitura durante quase 5 anos, em cima do esporte também, na secretaria do município. Hoje eu estou há quase 4 anos e meio dentro da Secretaria de Esporte do Estado, também em cima da gestão esportiva. E isso para mim é muito importante, porque querendo ou não, tu viver e tu tentar ajudar essas pessoas, como eu falei, que estão em alta vulnerabilidade social, para mim, além do meu lado cristão, isso daí tem me ajudado muito, porque, um exemplo, te leva a realizar um sonho pessoal. Qual é o sonho? É ajudar as pessoas. Isso daí, sabe assim, me deixa cada dia mais feliz. Assim, eu estava conversando com minha esposa, na qual eu tenho até que mandar um abraço, né? Por favor, porque ela faz né? parte desse processo de emagrecimento, me ajudou muito. E, inclusive, ela também entrou na mesma vibe, isso daí tem ajudado muito. A gente conversando o que Deus tem feito na nossa vida. A gente para refletir. E assim, Deus é muito bondoso comigo e com as pessoas que nos cercam. E às vezes a gente procura tentar fazer o mínimo achando que vai fazer muito. Só que a gente precisa dar um pouco. Não é só receber. Né? E eu sempre falei, Fernanda, a gente precisa fazer mais, nosso grupo precisa ser mais atuante, nós precisamos. E com isso a gente lançou um Instituto NGT, que é ligado à minha academia. Né? E hoje tem o Sopão dos Amigos, que foi um sucesso a primeira edição, que fizemos lá dentro do Zumbi. E assim, a gente viveu uma realidade diferente, ajudar 250 crianças, assim, entregando sopa. Eu falo para ela falou, amor, tem que levar pão. Eu falei, a gente tem que dar o melhor. É como se fosse pra gente. Sim. E a gente tem feito isso. E graças a Deus, assim, isso aí tem me dado uma motivação a mais. É um estilo de vida. Um estilo de vida. Que envolve muitas situações, né? Pois é, muito. E até voltando um pouquinho, Eric, que a gente vai partindo, eu acho que nosso raciocínio aqui fica querendo perguntar muita coisa. Muita. Nossa, é um assunto tão maravilhoso. Mas voltando àquilo que você estava falando sobre ter pessoas que queiram a mesma coisa. Sim. Né? Isso é até um pouco bíblico, porque a gente tem um versículo que diz que para a gente se reunir no mesmo modo de pensar, no mesmo modo de agir, isso cria uma unidade. Então, se você quer ter uma vida, digamos, de festa, você vai buscar amigos que gostam de festa. Se você quer ter uma vida saudável, você vai buscar amigos que queiram uma vida saudável. Sim. Se você quer um hábito de leitura, como a gente conversou com uma escritora aqui também, você vai buscar pessoas. E eu acho que essa intencionalidade na amizade. Sim. E tipo, mas eu estou deixando meus amigos. Não, nós temos um círculo de amigos onde você vai ser intencional na sua amizade, naquele momento que você está passando, para aquele momento. Sim. E você até falou do Klinger, né? Sim. Eu me lembro que, nossa, mas isso faz muitos anos, né? Uns 15 anos atrás, 10, não sei. E eu ele começou a fazer um grupo de ciclismo noturno. Gente, isso é muito legal. E depois todo mundo parava para comer abacaxi. Sim. E depois o pessoal jogava vôlei. E como aquilo, na época que eu era bem mais jovem, né? Mudou o meu estilo de vida. Porque você não saía muito para festa, para essas coisas. Porque de repente, no outro dia, você queria participar daquele ciclismo. Mas se eu dormir tarde, eu vou acordar fraca. E eu participei do vôlei, viu? Olha aí, não vai? Eu participei do vôlei. Eu torci um pé ali, sim, né? Dei de bota. Exatamente. Então, esse exemplo que você deu, eu acho muito importante deixar para as pessoas, porque se você quer mudar o seu estilo de vida, não dá para continuar, né, com pessoas que não andem junto com você naquele estilo de vida. Seja intencional no momento.
Lembra né? que a nossa mãe falava lá atrás? Me diga com quem tu andas. Eu Que direi direi quem tu és. Exatamente, é isso. Olha, minha mãe ensinava isso. Minha filha, senta perto dos mais inteligentes. A mãe sempre Senta falava, perto dos "Meu mais filho, inteligentes. quem com o porco anda, o farelo come." Minha mãe sempre Olha. tinha isso, né? Então, assim, eu sempre vivi muito isso daí. Então, assim, e eu falo para as pessoas, inclusive eu falo isso para minha filha, um exemplo, tu não andar em festa, tu não andar com essas pessoas, não significa que tu é careta. Pelo contrário, né? Hoje tu vive muito bem em ambientes totalmente diferentes. Né? Quem faz o momento é ali o teu ciclo de É isso, amizade. porque às vezes, por exemplo, você optou, aqui nós, né, temos mais ou menos o mesmo estilo, a gente gosta de dormir um pouco mais cedo e tal, tudo. Mas nem por isso eu vou deixar de aceitar um convite ali, de repente, para o aniversário, para uma festa. Para uma pizza. Mas eu vou comer menos, mas eu vou comer menos na pizza. Eu vou sair mais cedo, porque uma coisa que eu falo assim, hoje em dia eu adoro aproveitar tudo, o dia e a noite. Mas mais o dia, hoje em dia eu tô bem mais diurna, né? Bem mais diurna. Só que eu quero aproveitar aquilo ali, eu já fico pensando, amanhã eu não quero acordar acabada, cansada. E é cada um. Tem gente que dá conta, outros não. E também é outra frase que diz, você não vai chegar a resultado diferente fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então, e se você vê que aquilo é bom para você, se posicione, porque sempre vai ter alguém dizendo assim, agora tá careta, como o Eric falou. Não quer mais aquilo. Então, assim, se cerque de pessoas, veja com quem você quer falar, né? Que vai apoiar aquilo ou não. E porque escute só o que for edificante. Os sábios, né? Se una não com escutem sábios. a multidão. É o filtro, né? É o filtro. É o filtro, tem que ter o filtro. Porque, assim, eu falo para as pessoas, eu falo, meu amigo, é normal. Nós precisamos ter um filtro normal nosso. Importante pra gente. É importante, como o Eric falou, você vê que é uma mudança. Ele já conversou aqui com a gente sobre uma mudança para a saúde espiritual, né? Que o devocional é aquela sua rotina diária do dia a dia de ler, fazer um estudo bíblico, seja manhã, tarde ou noite. Então, é fazer devoção ao Senhor, né? Então, é como se ele estivesse ali cuidando da saúde espiritual, da saúde física. Sim. Teve essa virada de chave. E é muito legal, porque apesar de ser o homem do esporte já a vida inteira, teve seu momento de andar meio torto ali. Ganhou todo esse peso, tudo, mas soube a hora de recomeçar, agora com mais sabedoria, com mais intencionalidade. Então, assim, sempre é momento, não é aquela coisa como eu falei de... eu não fui mais. Vou enfiar o pé na jaca de uma vez. Não, recomece. Mas eu vou lhe dizer, vão ter 10 pessoas para dizer, tá careta, tá chato, agora não come mais nada. E só um para dizer, puxa, parabéns, mano. Eu queria ter essa tua força de vontade. Eu queria ter a tua força de vontade. E é porque às vezes as pessoas não lhe apoiam porque é sobre elas. Porque ela diz assim, cara, se ele conseguir emagrecer 20 quilos e eu não... A gente veio do mesmo lugar, está no mesmo lugar, então para pensar nisso. Sim, um exemplo, eu estou no esporte, tenho 34 anos no esporte, né? E muitas pessoas já me acompanharam ali, e muitas pessoas já viram que, querendo ou não, eu luto a vida toda contra o sobrepeso, a vida toda. Por exemplo, para competir era um sofrimento também, então assim, mas só que tu tem que chegar a um ponto na tua vida que tu também tem que entender que realmente tu tem que querer. Isso pode ter um propósito, né? De repente você está lá dentro, agora desculpa te interromper, você do esporte, aí diz assim, eu sei, eu luto, meu amigo, olha, eu sou do esporte, eu luto contra o peso. É a mesma coisa quando eu, sempre disciplinada, tive câncer. Então chega para qualquer um. Pois é, e um exemplo, você até citou, inclusive, sem você entender e sem você saber, você inspira muitas pessoas. Porque assim, eu lembro muito bem de uma fala tua, que falou para mim assim, quando apareceu o câncer na minha vida, foi o melhor momento de saúde que eu estava vivendo. Era. Não era? Então, assim, eu estava num ápice da minha saúde. Então, assim, até isso Deus te preparou para poder tu entender que realmente tu ia enfrentar uma batalha. E se tu não tivesse com essa saúde toda? Tu tinha aguentado? Porque muitas vezes as pessoas até falam, né? Nossa, mas ela se cuidava tanto, como é que adoeceu? Mas aí que está o pulo do gato. Ela adoeceu, não impede um câncer, mas a forma de reagir
a forma de o corpo se manifestar aos medicamentos, a forma de, aliás, até o limiar de dor, tudo. O seu corpo está preparado para aquele baque, para aquela lesão, para aquela doença, para aquele câncer. Para a recuperação de uma cirurgia. Uma recuperação de uma cirurgia. Bem rápida, né? Então, as pessoas, às vezes, misturam, né? Tem doença que, literalmente, é evitada pelo esporte e atividade física. Tem outros que o esporte e atividade física, elas vão fazer a reação dessa doença ser mais amena. Então, o esporte de qualquer forma ou atividade física, ele vai ser benéfico e vai evitar complicações. E às vezes as pessoas, mas eu não gosto de esporte. Gente, nós temos qualquer atividade física para você escolher. Tem atividade de rua, tem atividade de academia. Eu não gosto de academia. Vamos pro parque. Eu não gosto. Vamos pro jiu-jitsu. Eu gosto de luta. Tem gente que, eu só gosto de fazer luta. Futebol, vôlei. Faça qualquer coisa, mexa-se. Mexa-se, né? Se levante. Eu tenho um paciente que fala assim, doutora, vale caminhar no meu quintal, dar várias voltinhas no meu quintal? Vale. O senhor se levantou da cama, está perdendo calorias. Eu brinco que até para adoecer a gente tem que estar saudável, que daí a batalha vai ser menos. E voltando ao meu sorvete, que eu vou tomar em breve, eu pensei nisso. Eu disse, antes da cirurgia, como a gente sabe que o açúcar é tão inflamatório, eu disse, eu estou me preparando para uma cirurgia. Eu não vou tomar açúcar, evitei o açúcar uns dias antes da minha cirurgia. E agora, também eu disse assim, puxa, enquanto não... Ontem eu tirei os pontos. Eu disse, enquanto eu não tirasse os pontos, a médica, eu disse, eu vou evitar. Então, filho, é aquilo que a gente falou. Não queira resultado diferente continuando fazendo as mesmas coisas. E a gente tem que chegar ao final do nosso Amo esse podcast. assunto. Mas aí Passa muito rápido. E a gente tem que... Tanto prova que a gente tinha um roteiro, não era? Mas eu segui, tá? E assim, desenvolveu tão bem que a gente nem sentiu. Que nos primeiros minutos, eu acho que tu já respondeu mais quase 5 tudo. Perguntas. Foi. 6 perguntas. Por Mas isso vai pra baseada. Aí é um entrevistado bom e as entrevistadoras que conseguem direcionar bem a entrevista. Muito bom Eric, mesmo. Assim. Muito obrigada. Foi uma honra ter você. Você é um exemplo. Tá? A sua virada de chave, com certeza, é um exemplo para as pessoas que estão aqui assistindo. A gente vive muito por testemunhos e por exemplos. Tem pessoas que não precisam disso e simplesmente mudam de vida, mas tem outras que precisam ver os erros dos outros para mudar de vida. Tem outras que precisam ouvir histórias que vão motivar para mudar de vida. E você é uma história que realmente está motivando aqui a muitos, viu? Poxa vida. E coragem. Pois se mantenha. Com certeza, é isso daí que eu digo para todo mundo. Da onde eu vim, não quero mais voltar. É isso aí. E é sempre caminhar para frente. E assim, eu quero fazer aqui um agradecimento especial, tá? Para vocês que estão fazendo esse podcast maravilhoso, com assuntos bem relevantes, né? E eu digo mesmo assim, o Amazonas precisa de espaços como esse, né? O espaço que ele te faça falar de assuntos tão importantes que realmente fica esquecido. Até mesmo a nossa escritora que teve agora há pouco aqui, assim, um jeito bem simples de tu aprender a ler. Então, assim, as coisas muito importantes. E aqui, falar do esporte, falar da vida, falar do sonho dos comunitários que estão aí, dos ribeirinhos que estão aí, querendo ou não, a gente sabe a luta deles, que não é fácil. O primeiro passo, como ele fala, o primeiro passo, eu estou aqui até vendo aqui um barco, vim de lá, né, sem passagem, numa rede, atrás de um sonho, não é fácil. Então, assim, muito obrigado a todos vocês, eu tenho certeza que a gente está aqui nesse tempo aqui, contribuindo, e pode contar comigo, quantas vezes precisar. A Samira e a Gisele aqui são pessoas bem especiais na nossa vida, e com certeza a gente vai fazer ainda muita história juntos. Se Deus quiser, meu amigo, obrigada. E eu agradeço a você. Esse foi mais um episódio do Pode Sarar. Nos acompanhem para os próximos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.